A lei sobre drogas aumentou as penas por tráfico e criou punições alternativas para usuários. Apesar de ser considerado um avanço, a legislação é apontada como responsável pelo Brasil ser o segundo país no qual a população carcerária mais cresceu. A legislação nasceu para trazer um novo olhar sobre as drogas no Brasil. A nova lei foi recebida como um avanço com relação a legislações anteriores. A Lei 11.343 de 2006, ela é importantíssima porque ela vem para substituir uma lei de 1969. Então, durante 40 anos quase, a gente teve uma lei que já não atendia, né, historicamente às necessidades e aos cenários do país. A Lei 11.343 de 2006, ela avança no sentido de reconhecer paradigmas mais modernos, a redução de danos é um desses, ele vai fazer uma diferenciação maior entre usuário e traficante, então ele vai ampliar a pena para o traficante, mas ela vai, né, dizer que a pessoa que foi enquadrada como usuário, ela não pode mais ter pena restritiva de liberdade, ela vai prestar serviços comunitários, vai pagar uma multa. No entanto, ela apresenta fragilidades. Ela não mostra, por exemplo, ou ela não aponta qual é a diferença do traficante e qual é a diferença do usuário. Isso fica num critério subjetivo. A lei instituiu o sistema de políticas públicas sobre drogas. A ideia foi a criação de um sistema de prevenção e tratamento. Sergipe, especificamente, em 2007, dá um passo importante em resposta à Lei 11.343 de 2006, que é numa articulação entre saúde e justiça, mais especificamente com a vara de execução e medidas em penas alternativas. A gente faz uma articulação para a realização do que vai ser chamado da advertência na Lei 11.343, para quem é pego, né, portando substância e é encaixado como usuário, que serviu para que a saúde apresentasse, assim como a justiça, práticas inovadoras no que diz respeito a penas alternativas e pessoas que fazem uso de drogas, com a formatação de um grupo operativo. Esse trabalho foi apresentado no Conselho Nacional de Justiça, foi apresentado em alguns espaços da saúde importante, como desenvolvimento de novas tecnologias para acompanhar esse cuidado. Um dos aspectos mais celebrados entre os setores mais progressistas foi inclusive o fim da pena de prisão para usuários de drogas. A nova lógica entendia que o usuário precisava, sobretudo, de cuidados de saúde no lugar de privação de liberdade, um olhar que reflete o senso comum das ruas. O usuário de drogas ele não deve ser criminalizado, ele deve ser tratado, já que ele é que está na base da pirâmide ali do tráfico. E na medida que você tem um usuário que é tratado, naturalmente você acaba começando a atingir o traficante, que esse sim deve ser criminalizado. O usuário de drogas ele é mais do que uma vítima, né? Porque tem a questão familiar também. A família muitas das vezes não tem aquela estrutura, abandona o filho e deixa ele a mercê aí desse mundão de meu Deus, a mercê das drogas, a mercê do mundo mesmo. Eu acredito que o usuário seja uma vítima também dessa tal droga que existe, que está asselando e acabando com a nossa juventude. Já com os traficantes, a voz da sociedade ainda é punitiva. Tem que ter mais leis duras, entendeu? Eu acho que os nossos parlamentares eles têm que impor mais lei dura para poder segurar esses traficantes, porque com essas leis que estão no nosso país aí... Deveria ser punido ao rigor da lei, não essa lei que existe no Brasil, uma lei mais pesada quanto a apreensão dele, né? Porque é através dele que vai ter o usuário. De acordo com um psicólogo, a sociedade tem evoluído nas questões que envolvem drogas no Brasil, mas ainda temos muito a caminhar. Eu fico imaginando quantas pessoas não passam pelo judiciário em audiências de custódia, que são usuários e que passam por pequena quantidade de drogas, e assim, essa pessoa até lá ficou retida por 24 ou 48 horas, se ocupa um juiz, um promotor de justiça, um defensor, um advogado, toda uma estrutura, quando tem situações mais gritantes. A polícia, que precisa, vai levar um tempo, enfim, para que a gente não tenha tantos casos tão críticos como a gente tem tido. E para continuar o assunto, o nosso programa conversou com o juiz Manuel Costa Neto, que é grande conhecedor do problema das drogas aqui em Sergipe. O magistrado deu a opinião dele sobre a lei. Nós temos estatísticas, inclusive daqui do estado de Sergipe,
de que a droga está presente em 90% dos crimes. Quando eu falo droga, eu não falo somente drogas ilícitas, mas também drogas lícitas. Residual, mas sim. 90% dos crimes. Então, a lei, ao meu sentir, não surtiu o efeito desejado. É difícil diferenciar o traficante do usuário? A nova lei, ela retirou a pena de constrição de liberdade. E hoje, a punição seria uma advertência, seria o encaminhamento para serviço assistencial, seria outras atividades, não o encarceramento. Inserindo, inclusive, o cultivo, o porte, né, de pequenas quantidades. Nós não temos objetivamente o que é que significa pequena quantidade. Até porque droga, quanto mais você vai usando, maior quantidade você exige. O sujeito pode ser pego com 20 pinos de cocaína e dizer, isso aqui é para uso próprio. Eu traço isso aqui em um dia. E é verdade. Todo mundo sabe que a droga exige cada vez mais quantidades maiores. Essa permissão deu aso, deu moção a um comportamento do traficante que a gente tem sentido aqui na comarca. Aracaju, São Cristóvão faz parte da Grande Aracaju. Socorro, a droga chega aqui em grandes quantidades. E daqui ela é pulverizada através de pequenas quantidades, principalmente usando adolescentes. E aí entra em Aracaju em pequenas quantidades. Se aquele indivíduo que serve como mula, como avião para o tráfico, ele for pego, ele está com uma pequena quantidade. Ele está indo entregar a um usuário e receber o dinheiro. Como discriminar entre um caso e outro caso? Por isso fica difícil, porque nós não temos critérios objetivos a respeito. Descriminalização das drogas no Brasil. Os países que realizaram a descriminalização estão repensando. Por exemplo, a Holanda cria locais próprios para o uso. O Uruguai, como Jica, teve a iniciativa. Só que aquilo que serve de receita para outros países, onde sistemas de controle são melhores do que o nosso, não podem ser copiados literalmente e aplicados aqui. Quando nós temos o índice de que a droga está presente em 90% da violência, 90% da criminalidade, nós temos que repensar que hoje o cidadão que busca furtar um celular, ele na verdade, ele não quer aquele proveito para a família, mas e precisamente ele busca nutrir o seu próprio vício. É fácil, tem um notebook furtado, um carro furtado, pode buscar numa boca de fumo que vai estar lá, ele vai ser trocado por droga. Isso é 90% dos casos. Ah, mas existem também aqueles de classe média e classe média alta que usam. Sim, claro. Em termos de praticidade, a descriminalização para nós, no momento em que nossa sociedade está esfacelada, no momento em que nossa família está esfacelada, fica muito difícil de se fazer uma descriminalização agora. Esse é o meu entendimento. A família e as drogas. É a família que está adoecida. Essa família precisa se convencer que a partir de agora ela precisa entrar em tratamento, até para recepcionar esse dependente, que ele vai ter que ter vigilância o resto da vida, porque ele nunca é um ex. Ele é apenas um dependente químico em estado contínuo de tratamento. E a família precisa ter outro olhar. O que é que a família falhou? Em que falhou? Onde foi que ela contribuiu para tal fato? Por isso que eu digo, quando a família chega perto, o traficante fica longe. Porque é questão de tutela. Quem não cuida do filho, chora por ele. Quem não tem responsabilidade pelo filho, chora por ele. E a grande pergunta que na origem divinal vai ser nos feita: o que fizeste dos filhos que te confiei à guarda? Você vai responder o quê? Eu fali na missão? Ou eu tive sucesso na minha missão? E por hoje é só. Fiquem com as imagens que marcaram a semana no Judiciário de Sergipe.